Você já ouviu falar em espondilolistese? Não? E dor na coluna, na região lombar, no ciático? Dor nas pernas ao caminhar? Sim, estamos falando de problemas na coluna e quando o assunto é saúde, nós ouvimos o especialista. Nós convidamos o Dr. Renato Andrade Chaves, que é neurocirurgião especialista em coluna e cérebro. Muito bem-vindo mais uma vez ao estúdio da TV Alesp. Doutor, obrigado. Nos ajude o nosso telespectador que está muito curioso com essa doença que eu falei, o nome complicado, né? Espondilolistese, que é um escorregamento, né, da vértebra da coluna. Fala pra gente sobre essa doença. Na verdade, a espondilolistese é o desalinhamento da coluna, né? Então você tem o desalinhamento da vértebra superior com a inferior ou o contrário. Sim. Mas uma vértebra escorrega para cima da outra e faz com que a largura do canal, sim, né, a largura de onde passa o nervo, principalmente o nervo propriamente dito, que ele diminua. Tá? Ele fica estrangulado ali e isso provoca dor. Seria uma estrangulação e provoca dor. Sim. Às vezes nem tanto dor, mas dificuldades ao caminhar. Muitas vezes uma espondilolistese pode estrangular o nervo de tal maneira que faz com que você fique com uma dificuldade para andar 50 metros. Você levanta, anda 50 metros e tem uma dor que desce para as duas pernas, principalmente na batata da perna, tá? E que faz com que você pare a deambulação, pare de andar, espere 1, 2 minutos e aí volte a caminhar novamente, mais 50 metros. Sim. E isso vai acontecendo Mas com custo, sempre, né? Sim, o que acontece é que acaba com a qualidade de vida da pessoa. Sim. Então, quando se fala em patologia da coluna, tem que se ter em mente que sempre que você vai para um médico, você não vai ter a coluna dos 20 anos de idade novamente. Sim. Mas você tem que ganhar uma qualidade de vida, porque ninguém quer ficar sem andar, ninguém quer deixar de fazer a caminhada, levar o seu cachorro para passear ou alguma coisa do gênero. Então, o tratamento todo da coluna visa a qualidade de vida e não a cura, porque não há cura para as doenças da coluna. Não existe cura, doutor? A maioria delas são degenerativas, elas pioram com o tempo. Então, mesmo que eu cure aquele segmento, mesmo que eu trate o segmento, os outros segmentos da coluna, eles continuam tendo a mesma doença, ou eles continuam envelhecendo. Então, eu paro o envelhecimento naquele segmento. Vamos supor, eu trato uma hérnia, eu trato a hérnia daquele segmento, mas os outros segmentos, eles vão ter o desgaste que levou até a primeira patologia, que levou até a hérnia. Sim. Doutor, no caso da espondilolistese, qual é a prevalência? Porque para muita gente é tudo dor de coluna, problema de coluna, doença de coluna. Na verdade a gente tem que ter em mente o seguinte, é uma doença com alta prevalência, quer dizer, ela aparece muito, tá? Principalmente em mulher. Por que em mulher, doutor? É uma característica da doença. Então, principalmente, alguns falam que tem a ver com a pars, que é uma região que liga a parte de trás da coluna com a parte anterior da coluna. Sim. Então, essa pars ela é mais longa e mais fina. Então, essa parte mais longa e mais fina faz com que ela possa ser fraturada mais facilmente e com isso seja escorregada a vértebra. Não tem nada a ver com hábitos ou costumes como andar de salto, por exemplo? Existem vários tipos de espondilolistese. Então, desde a criança, desde a espondilolistese juvenil, que você não tem como falar que é um mau hábito infantil, mas é mais uma constituição da pessoa que leva até a espondilolistese, tá? Sim. Quanto a do adulto. Então, na espondilolistese do adulto, sim, eu tenho múltiplos fatores de trauma. Então, no homem, o homem pode elevar muita carga, ou então ele pode ter uma tarefa em que ele seja colocado numa trepidação muito grande, e isso faz com que ele pode suscitar uma fratura, e essa fratura faz o escorregamento da vértebra. No caso dos traumas, doutor, a gente sabe que muita gente aí tem uns programas de esporte, o futebolzinho sagrado do final de semana sem a devida cautela, que é o aquecimento, o alongamento, né? Isso também pode provocar
a longo prazo, eu não digo aquele trauma no meio do jogo, mas alguma coisa que pode provocar um desgaste futuro e dores? Ou... Sim, na verdade, quando nós temos os atletas de fim de semana, então você acaba se submetendo a um esforço muito grande sem, sim, contudo, ter aquele... ter uma preparação mesmo física. Então, é muito maior as lesões em atleta de fim de semana do que nos atletas que mantêm 3, 4, uma constância de treino. Sim. Né? O que acontece? A coluna ela tem alguma coisa que se fala de função paradoxal. O que é uma função paradoxal? A coluna ela tem uma função de dar rigidez para o seu corpo, sustentar o seu corpo, então teoricamente é um órgão rígido. Sim. Mas é um órgão que tem que ter uma certa flexibilidade, né, para te dar movimentação. Então, sim, essa é a função paradoxal da coluna. Então a coluna é algo que, ao mesmo tempo que é rígido, ela tem que ter a movimentação. Como que eu consigo isso? Eu consigo isso através da musculatura. Então hoje, quando se fala de patologias da coluna, eu falo em patologias de alguém que muito provavelmente não se exercitou de uma forma adequada ou não tem a musculatura do core lombar. O que é isso? É a musculatura abdominal, a musculatura das costas, para fazer com que você tenha um arcabouço muscular tão bom que o peso passe mais pela musculatura e menos pelo osso, e aí gere menos patologia. Sim, sim, sim. Eu falo de traumas, quem se lembra lá atrás, na Copa, não, de 2018, 2014, quando o Neymar sofreu um choque, né, também de coluna. Quer dizer, esse choque direto na coluna pode causar esse escorregamento? Você tem a espondilolistese traumática, né? Trauma. Só que isso, teoricamente, a força que teria que ser empregada para isso acontecer, teria que ser muito maior do que aquele trauma do Neymar. Que aconteceu Ele levou uma joelhada nas costas. Doutor. Mas o que aconteceu foi num local específico, que chama processo transverso. É um apêndicezinho que tem na coluna, onde se insere a musculatura, e ele por si só, ele tem uma grossura de um palito de dente. É, sim, uma coisa bem... Um palito de dente não, um palito de sorvete. Sim. Ele é bem fino mesmo, então ele é bem suscetível a trauma. Tá. Só que incomoda muito porque tem a inserção do músculo que chama multifidus. Sim. Então, em toda movimentação que você tiver, principalmente movimentação axial do tronco, você vai sentir dor. Então, além de não traz nenhuma patologia maior, né, nenhum problema, sim, maior de saúde, porém causa muita dor. Eu estou dizendo isso porque um jogador de futebol treinado, né, adestrado devidamente, com a musculatura aquecida, ele pode sofrer um choque a qualquer tempo dentro das 4 linhas, ou mesmo num treino que a pessoa dá o gás. E eu digo nesse choque se ele deixa sequelas futuras, se pode comprometer, porque a coluna é muito sensível, doutor. Tal e qual um trauma no futebol, por exemplo, uma chegada mais dura, muitas vezes a pessoa nunca mais divide com a mesma energia que fazia. No caso da coluna, como é? Claro, na verdade a coluna, a gente tem que ter em mente que a coluna, sim, ela, no meio dela se passam todos os nervos. Tá? Então os nervos que vão para a musculatura passam no meio da coluna. No caso do Neymar, graças a Deus, não foi nada mais sério. Mas existem pacientes que, numa dividida de coluna, eu já operei paciente que dividindo coluna ficou paraplégico. Você quebra o pescoço, então não é algo sem nenhuma importância. Tá? Uma vez que você tem a espondilolistese ela pode acontecer na região cervical. Sim. Acontecendo na região cervical por trauma, que seria o caso de um paciente jogando futebol e que inadvertidamente... Sim, você para de mexer. Tudo abaixo da lesão, todo o nervo que passa abaixo... Perde a conexão, doutor? Seria seccionado. É como se você quebra o pescoço. Né? Seria como se você quebrasse o pescoço, porque é o que acontece, você quebra o pescoço e o nervo que passa no meio, que é a medula, sim, ele é seccionado também, ele não manda mais a informação. Até o local em que ele foi seccionado, função normal, da secção para baixo, ele não tem como mandar a informação. Isso também vale para traumas que acontecem, por exemplo, diariamente, doutor?
Esses motociclistas que caem da moto, batem, a coluna já vai direto no chão. Sim, uma das maiores causas de paraplegia é justamente essa. Sim. Quer dizer, em não ficando paraplégico, ele também pode ter essa violenta ação sobre a coluna e ter esse problema que a gente está falando aqui de escorregamento da vértebra. O menor dos problemas é ele ter o escorregamento da vértebra, porque ele pode ter o escorregamento da vértebra machucando a medula ou não machucando a medula. Sim. Em se machucando a medula, ele vai ter um déficit neurológico, então ele vai começar a ter problemas de motores, de sensibilidade. Em não se machucando, é só colocar a coluna no local novamente e vida que segue. E como se coloca a coluna no local? Parece fácil. Na verdade você passa por uma cirurgia, você tira o disco, vê aonde é que foi feito, aonde é que está quebrado e coloca a placa e parafuso, se for o caso. Sim. A gente está falando aqui de uma doença que tem prevalência, né? Espondilolistese. Mas ela pode ser também degenerativa. Falamos até de jovens, de adolescentes, mas não falamos dos idosos. Os idosos comumente reclamam de dores nas costas. Tem a ver com essa doença? Sim, porque são múltiplos pequenos traumas. Então, o que acontece com o idoso? O idoso ele vai ter algumas alterações durante a sua vida que podem levar à espondilolistese. O disco vertebral ele não vai absorver o impacto como ele deveria absorver, porque é um disco que já não está hidratado. Existem alterações também por conta da osteoporose. Então, a osteoporose te deixa mais suscetível a, num trauma, você ter uma lise, né, que é a quebra da pars e o escorregamento da vértebra. Então, os idosos têm uma prevalência maior de espondilolistese, porque uma vez que ele não teve a espondilolistese na infância, que é a idiopática juvenil, ele ainda pode ter a degenerativa. Sim, sim, sim. Estamos falando aqui espondilolistese, que é derivado do grego, espondilo, coluna, olisteses, escorregamento. Bom, falamos dos idosos, mas ela pode ser também congênita? Pode nascer uma criança com um defeito, com uma falha e levar isso para o resto da vida? Então, na verdade, você nasce com uma tendência a ter espondilolistese. Você nasce com, como eu disse, com essa pars, que é essa ligação que você tem entre a parte anterior e posterior da coluna, mais longa e mais longa e mais fina. Seria como se você tivesse a mesma massa na pars, só que ela afinada. Sim. Por ser afinada, você tem uma maior possibilidade de quebrar e de escorregar essa vértebra. E isso pode levar ao quê? É quase um o senhor está falando um pré-escorregamento, quando há esse tipo de ação, de lesão na pars, é assim que se fala? Pars articular. Articular. Tá. Então, basicamente assim, o que nós temos que entender, que eu acho que é mais interessante para saber, é que as doenças na coluna, todo mundo fala que são doenças do ciático, né? Então, elas se apresentam basicamente da mesma forma. Sim. Então, uma pessoa, não por conta de uma idade mais avançada, não pode ter algumas doenças que se apresentam também na idade mais anterior. Tá. O que eu quero falar com isso? Uma pessoa, de repente hoje, você começa a sentir uma dor na coluna. Eu não tenho como te falar se você tem uma hérnia, se você tem uma artrose, se você tem uma espondilolistese. Eu tenho que fazer o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico, eu vou precisar... A primeira coisa que eu peço e que todos os médicos pedem quando vêm é um raio-x, que é o mais barato, mais simples e tem na maioria dos lugares. E o raio-x já aponta que há uma anomalia. O raio-x, ele aponta a espondilolistese. Então, eu tiro as fraturas, então o raio-x vai apontar se tem uma fratura ou não e se tem um escorregamento de vértebra. Então, eu pego duas causas grandes de dor nas costas. Pelo raio-x, eu consigo ver sinais indiretos de se eu tenho um fechamento ou não do forame, que é onde passa o nervo pela hérnia. Então, eu consigo ver se pode ter uma hérnia ou não. Se a hérnia for calcificada, eu consigo ver ao raio-x. Então, é um exame de triagem. Com o raio-x normal, eu vou pedir para a pessoa fazer sua fisioterapia, acupuntura, melhorar a sua vida dessa maneira. Tá?
dar o remédio. Se não passa a dor, aí eu tenho que fazer um exame mais objetivo, então eu vou pedir uma ressonância. Na ressonância eu consigo saber o que realmente está acontecendo. O melhor exame que se tem para a coluna é a ressonância. É a ressonância. Só que eu não tenho como ficar pedindo ressonância para todo mundo. Sim. Muito menos no Sistema Único de Saúde. Eu não Sim. tenho ressonância a pronto para todo mundo. Então se pede um raio-x como triagem, uma ressonância num segundo momento. É um exame caro esse diagnóstico, doutor? Porque a gente sabe que muita gente convive com dores na coluna, são resistentes, inclusive, a procurar um médico e mais. As dores de coluna, segundo o levantamento aí do Ministério da Saúde, são causas que mais afastam trabalhadores. Em 2017, nós checamos, a nossa produção levantou mais de 80 mil, apontamentos de ausência no trabalho por conta de dores na coluna. Sim, na verdade, a dor na coluna é a segunda maior causa de procura médica. Só perde para dor de cabeça. Então, dor de cabeça é a primeira e dor nas costas é a segunda causa. Só que dor de cabeça geralmente não dá afastamento, enquanto a dor nas costas é algo incapacitante que gera um custo muito grande para o Estado. Sim. Tá? O que acontece? Muita gente é resistente à procura do médico para fazer o diagnóstico, achando que tudo vai ser uma cirurgia ou tudo vai ser um procedimento, quando na verdade só 5% das procuras vão dar em um diagnóstico... Uma indicação para uma cirurgia. Uma indicação cirúrgica ou do tratamento. Antes de se fazer um procedimento ou uma cirurgia, o paciente tem que passar por algumas fases, das quais a fisioterapia, a acupuntura, a reabilitação dele, Sim. a procura, a tonificação da musculatura do core. Postura, por exemplo, doutor? Claro. Pode mexer, digamos, suscitar esse tipo de doença, o aparecimento dessa doença. Eu vejo a juventude hoje olhando para baixo no celular, caminhando e olhando para baixo. A postura é algo muito importante, por quê? Você falou uma causa, mesmo sem querer, que é uma das maiores causas de aumento de hérnia de disco hoje em dia. Sim. Por quê? Porque você olhando para o celular, você inverte a curvatura natural da coluna. A coluna ela tem uma lordose fisiológica, então eu tenho uma lordose cervical, minha coluna é virada para trás, de tal ponto que eu consiga ter uma visada na horizontal. Sim. Uma vez que eu começo a usar muito computador ou usar muito celular, que eu sempre vou estar com a cabeça mais para baixo, eu forço minha coluna a inverter a atitude dela, a inverter a natureza dela. Levou milhares de anos, milhões de anos aí para chegar a essa compleição. Sim, e invertendo, eu faço com que a força que é para ser aplicada na parte posterior da coluna seja aplicada na parte anterior e cause uma hérnia de disco. Isso quer dizer que essa geração que já nasce com tablet e com celular na mão, fatalmente vai ter problemas de coluna no futuro? Fatalmente, doutor? É complicado. Em medicina não existe certeza. Mas basicamente eu tenho um aumento das causas de hérnia de disco, eu tenho um aumento da incidência da hérnia de disco por isso, e já tem vários estudos que falam a favor disso. Sim. É algo a ser perguntado até no consultório. Doutor, só para voltar ao tema anterior, quando a gente falava da questão da cura, a gente pode falar de tratamento, a gente falamos de diagnóstico. Aliás, o senhor acabou não falando, é caro, por exemplo, para chegar, o senhor falou que um raio-x é barato, uma ressonância talvez um pouco mais caro, mas eu digo assim, esse tratamento, porque tem gente que deixa o tratamento na gaveta só quando ele se torna incapacitado mesmo, aí ele procura o médico. Quando a perna já não ajuda mais, já não consegue desenvolver as tarefas domésticas, aí ele procura um médico. Do contrário, ele vai convivendo com a dor. Quando eu penso em tratamento, e no custo do diagnóstico, eu tenho que pensar em quanto custa um paciente ausente do trabalho. Tá. Então, basicamente, uma ressonância vai estar em torno aí de uns R$300. O que o convênio deve pagar é em torno de R$300 para fazer uma ressonância. Existem ressonâncias mais caras, ressonâncias mais baratas, mas uma ressonância de um segmento, R$300 para fazer um diagnóstico. Seria mais ou menos isso no particular, tá? Agora, qual é o custo de eu não fazer esse diagnóstico? As doenças da coluna, elas geralmente aparecem
elas aparecem em crises. Então, hoje eu tenho uma crise, às vezes eu posso nem saber que é uma doença da coluna, eu posso pensar que é um mau jeito. Sim. Então, de repente eu falo, olha, eu estou com um mau jeito e não tenho nada na coluna, quando na verdade é um princípio de uma hérnia ou Sim. pode ser a espondilolistese ou alguma coisa do gênero. Você vai passar um bom tempo sem ter nada e vai ter uma segunda crise, e essa maior do que a primeira e com uma duração maior. Então, o que acontece nas doenças da coluna? Elas começam a ficar mais frequentes, as crises, e elas começam a durar mais tempo. Quando você fica ausente do trabalho um dia, é uma coisa. Quando você começa a se ausentar do trabalho uma semana, 2 semanas, é outra coisa. Sim. O seu patrão não pode mais contar com você e ele vai tentar colocar alguém no seu lugar, porque posto. ele não pode ficar também sem um empregado. Então, você tem que pensar até que ponto vale a pena você não fazer o diagnóstico. Sim. Bom, por falar em cirurgia, já que não tem cura, a cirurgia é indicada em quais situações, doutor? Na verdade, eu divido a espondilolistese, né? Eu estou falando da espondilolistese, né? Eu divido a espondilolistese em 4 graus, tá? Então, o primeiro grau que vai de 0 a 25% de escorregamento de vértebra, o segundo de 25 a 50%, o terceiro de 50 a 75% e o terceiro até 100%. Tem um 5º grau que a gente chama, que na verdade você não tem conexão da parte de baixo com a parte de cima, então é um escorregamento total. Até o 2º grau, até o grau 2, até 50%, né? No 1º grau, geralmente não se faz cirurgia, o tratamento é mais clínico, indicado é fisioterapia para fortalecimento da musculatura, e, algumas vezes a utilização de coletes, chama colete de Puth, que faria a função até dos parafusos. De suporte, né? Sim, mais por trás, né? Externo, não seria uma cirurgia. Isso seria indicado no 1º grau. No 2º grau, nós já pensaríamos a fazer a cirurgia, isso de acordo com a dor do paciente. Sim. Porque você tem que ver que quando você escorrega a vértebra, então aonde passa o nervo que vai para a perna, ele vai estar estrangulado. Sim. E nesse estrangulamento, às vezes eu tenho que abrir esse forame para que você não tenha essa dor toda. Hoje é muito menos invasivo, né, doutor? O senhor estava conversando comigo antes da gravação do programa, falando que é praticamente uma acupuntura, é uma coisa bem suave. Sim, quando eu faço só a descompressão do nervo, quando eu faço uma foraminotomia, quer dizer, quando eu abro o forame só para o nervo ficar descomprimido, eu posso fazer isso até endoscopicamente. Eu posso colocar um endoscópio que tem em torno aí de 2 centímetros, coloco o endoscópio pelas costas do paciente e eu faço a cirurgia com um ponto só nas costas. Olha só. E com o paciente internando e indo de alta no mesmo dia. Bom, não precisa nem falar que o alívio é imediato também, porque aquela parte claro. É o fim da dor. Sim, ali. Agora, em se tratando de espondilolistese, e às vezes que a espondilolistese vem junto com essa fratura, eu tenho que corrigir a fratura, né? Que é a lise. Sim. Para se corrigir a fratura, não basta apenas eu descomprimir o nervo, porque eu vou ter algo quebrado. Sim, aí precisa... E aí você tem que lançar a mão de parafusos, que hoje também eu tenho condições de colocar parafusos sem abrir o paciente, só colocando percutaneamente. Sim. De qualquer forma, eu tenho que fixar, tá? Então eu tenho que reduzir essa fratura, fixar e não deixar com que fique solto, porque o problema da espondilolistese é que quando você movimenta, a coluna está solta. Sim. E eu não tenho uma estabilidade, Doutor, já estamos caminhando aqui para o final do programa. Eu queria que o senhor falasse um pouco de prevenção também, se é possível falar em prevenção numa vida complicada, com um acidente de trabalho, traumas no trânsito, como eu falei, traumas do esporte, não só o esporte profissional, mas também esse amador, esse de final de semana, que também pode suscitar muitos problemas de coluna, principalmente por causa da falta, né, de preparo físico, sobrepeso e uma série de problemas. Há como se prevenir? Claro. Basicamente o que nós falamos, a primeira coisa é ergonomia. Sim. Manter sua vida num aspecto ergonômico ideal. Então,
em se usando celulares que sejam na altura do olho, para se sentar ereto. Já temos cinto de segurança, então é lei. Sim. Use cinto de segurança para não ter Não abra mão da sua segurança, por favor, né? Isso não tem como se abrir mão. Outra coisa é fazer um exercício físico de tal maneira que você fique com a musculatura forte o suficiente para que ela sustente o peso do seu corpo. Isso é muito interessante. E, basicamente, em se tendo alguma dor, e se essa dor persistir, principalmente se tiver irradiação ou se tiver algum outro comemorativo de descer para a perna, procurar o médico para fazer um diagnóstico mais precoce. Porque o tratamento... É uma dor bem identificada, doutor? O senhor falou de irradiar para a perna e muitas vezes a pessoa tem formigamentos, tem já problemas? Sim, quando você tem uma dor nas costas com formigamento na perna, você já deveria ter ido no médico, porque alguma coisa, no mínimo, o nervo está sendo comprimido. Não deixe para amanhã, né? Então, assim, em se fazendo um diagnóstico precoce, o tratamento é muito mais fácil, geralmente muito menos invasivo, e a gente deixa para fazer uma cirurgia para muito depois. E pode ser tão depois que você nem precise fazer. Sim. Porque às vezes o que você precisa na hora é um RPG, simplesmente fazer uma reeducação, um pilates, fazer uma natação. Então, sair da imobilidade também, viu? Porque a vida anda muito sedentária para alguns aí e isso tem reflexo sobre a coluna. Claro, doutor? Claro. Muito bem. Bom, voltaremos ao tema. Foi um prazer conversar com o senhor. Volte mais vezes, doutor. Muito obrigado. Eu conversei com o doutor Renato Andrade Chaves, que é neurocirurgião, especialista em coluna e cérebro neste Em Discussão Especial. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade. Eu espero você. Posso.